como esse jogo de ontem, assistiu o jogo de ontem, como é que você viu esse jogo de ontem, como é que você viu esse Vitória se apresentando ontem. A partir do jogo de ontem é um Vitória que chega mais enfraquecido ou é um Vitória que chega trazendo consigo a atenção para o jogo de domingo? Não, eu acho que vai ser uma vitória totalmente diferente, Barano, porque o Vitória enfrentar o Bahia é diferente de enfrentar qualquer outro time. Eu acho que a postura, a maneira de jogar muda. Ontem o Vitória tinha que propor o jogo, o Vitória tinha que fazer valer o seu mão de campo contra um time que é inferior a ele. E os últimos confrontos, os últimos Bavis, o Vitória entrou de uma postura diferente, né? Uma postura mais defensiva, uma postura tentando controlar mais o jogo. Acho que o Bavi vai ser difícil, porque Bavis são sempre difíceis, mas acredito que vai ser um jogo em aberto. Eu não acredito que o Vitória entre da mesma forma que entrou contra o Náutico, até porque conhece muito o Bahia, os dois se estudam muito, e acho que Carpini molda o seu time a depender do adversário que ele tenha. Então, eu não acredito que o Vitória entre da mesma forma, não. Para mim, o Vitória, tomando por base apenas o que eu vi ontem, para mim o Vitória vem enfraquecido. Sim. Em função principalmente da lesão do Mateuzinho. Sim, faz muita diferença. Se essa lesão o tirar dos jogos decisivos, o Vitória vai estar significativamente enfraquecido. Sim. Porque o Wellington Rato não conseguiu ainda dar o encaixe enquanto o meia que o Vitória precisa. Ele não conseguiu fazer o jogo do Vitória fluir. O PP entra ontem, mas não consegue dar o volume que tem o Vitória quando o Mateuzinho joga naquele meio de campo. E essa lesão, dependendo do nível dela, dependendo de como ele possa estar para domingo, para mim faz com que o Vitória, Danilo, fique muito enfraquecido, porque o Vitória com o Mateuzinho sendo a cabeça pensante é um, sim, e o Vitória sem Mateuzinho é outro. E outro detalhe que também depende de lesão. O Fabri volta no final do jogo, um pouco leve. O jogo dele é leve, mas a gente percebe um Fabri ainda que na tomada de decisão um pouco pesado, não fluindo como estava até se lesionar. Sim. Desse ponto de vista, um Vitória enfraquecido se não tiver o Mateuzinho em campo, né? Com certeza, o Mateuzinho é o melhor jogador do Vitória há muito tempo já. Ele sempre é um jogador que dificulta muito, nos Bavis sempre dificultou pro Bahia. Concordo, o Wellington Rato não tá na melhor forma dele, não é um jogador que vinha cedo no São Paulo. Acredito que se Mateuzinho não jogar, Carpini deve entrar num jogo como ele entrou da última vez, com 3 volantes e 3 atacantes. E acho que eles têm peças assim para mudar bastante o time, né? Até porque eu jogo na Fonte Nova. Então, acho que o Vitória vai entrar de uma forma mais burocrática, né, entre aspas, mais precavido, porque sabe do volume que o Bahia imprime na Fonte Nova, né, e tentar trazer a decisão pro Barradão. Eu penso desse jeito, acho que é por esse caminho, e o que me preocupa, se eu fosse torcedor do Vitória, eu vou ter Mateuzinho 100% ou não? Fabri tá 100% ou não? Como é que vai ser a apresentação desses dois, particularmente, que são os jogadores que levaram? Sim. Enquanto teve Mateuzinho e Fabri, o Vitória estava jogando de um jeito. Sim. Quando ele perde o Fabri e só fica o Mateuzinho, o Vitória se tornou refém do jogador. Uhum. E aí eu vou arriscar dizer o seguinte, eu até falei ontem de janela, e me passei porque eu quis afirmar, não afirmei, e a gente ontem trouxe uma situação, quero sua opinião. A janela de abril, né? Agora final de março para abril, é uma janela nacional, exclusivamente nacional. E ontem eu disse que para o Bahia ter uma janela perfeita, eu traria o Moisés, do Fortaleza, o Guilherme do Santos e até, se pudesse, o Guilherme e o Soteldo. Teve gente que me chama, mas Soteldo é isso e aquilo, eu traria. E ainda digo, né? E ainda vou mais além. Eu vou ser mais enfático. Para a janela do Bahia, para mim, para a janela nacional, essa mini janela, a calça curta, ser perfeita do Bahia, eu buscaria Moisés, eu buscaria o Guilherme, principalmente, e eu buscaria o Mateuzinho. Seria uma janela do ponto de vista interessante. Você falou que um meia seria interessante.
eu acho que o Mateuzinho cairia como uma luva no esquema que joga o Rogério, que é um jogador que compõe a defesa, recompõe com velocidade e que vê os espaços, vê o jogo ofensivo muito bem com 3 atacantes como tem o Bahia, tendo o Mateuzinho fornecendo, né, essa opção. Seria interessante. Para mim, seria a janela perfeita você ter a vinda de um Moisés, de um Guilherme, 2 beiradas qualificados e de um meia consolidado dentro do próprio brasileiro, que é o Mateuzinho. Você concorda que seria uma janela perfeita, essa janela calça curta? Eu acho que seriam 3 ótimos reforços. Acho muito difícil, porque são 3 jogadores, principalmente Guilherme e Mateuzinho, são jogadores hoje fundamentais para os seus clubes, né? Então acho muito difícil o Bahia conseguir tirá-los dos seus clubes. E Moisés, eu acho que já é um caso assim, até um pouco, talvez mais fácil, né? Porque lá ele tá no mercado, né? Ele tá no mercado, o Fortaleza tem muitas opções e é um jogador muito interessante, de uma característica até um pouco diferente do que o Bahia tem no elenco, porque ele é um jogador tem um bom nível de força, driblador, finaliza bem, então seria muito interessante ter esses jogadores realmente no elenco. Tá vendo aí? É a minha pedida, tá? Se é que eu posso pedir, Bruno, a minha pedida para a janela, a interjanela nacional, seria Moisés, Guilherme, Mateuzinho, para que o elenco ficasse, como a gente fala, no bom futebolês, azeitado para encarar brasileiro, Libertadores. Não tem Everton, tem Mateuzinho, tem Everton, e aí vamos para dentro e faria uma grande diferença, Brunão. Ô Bará, mas ainda pra gente complementar esse corte aqui, eu tava dando uma olhada enquanto vocês comentavam aí a respeito do Vitória, né, se vinha enfraquecido ou não pro Bavi. Eu fui olhar o retrospecto do Náutico, né, nessa temporada. O Náutico ele veio para esse jogo de 4 resultados assim catastróficos, né? Perdeu por decisão. O nome do time é esse, decisão. Tomou 1-0 no Campeonato Pernambucano, tomou 4 do CSA pela Copa do Nordeste. Perdeu do Retrô e perdeu classificação, né, no Campeonato Pernambucano e empatou com o Sampaio Corrêa na Copa do Nordeste também. Então é um time que também não vinha bem, né, e acaba, para mim, escancara uma fragilidade enorme desse time do Vitória, né, qual estava sendo camuflado aí por seus torcedores e por aquela invencibilidade que vinha se falando muito, né. Após esse jogo contra o Náutico e tudo isso que eu falei, né, escancara a fragilidade, se torna uma obrigação ou coloca um peso a mais na responsabilidade tanto dos jogadores do Bahia, tanto do treinador, em levar de fato esse título no Campeonato Baiano, principalmente se o Bahia hoje consegue uma classificação e chega para domingo, né, tranquilo, né, já classificado na fase de grupos da Libertadores. Queria a opinião de vocês dois. Eu vou ceder a vez para Danilo, que eu penso que o peso maior está pelo fato de ter perdido o ano passado. E também, na minha opinião, pelo investimento que está sendo feito, né? Então, assim, hoje o Bahia tem um investimento muito, muito maior que o Vitória. O Vitória se ajeitou. O Fábio Mota, na minha opinião, faz um grande trabalho, assim, por ter pego o Vitória na Série C e levou para a Série A, tá ajustando o clube. Mas essa eliminação, obviamente, é o que Baraúna falou. A perda do título do ano passado faz com que o Bahia tenha uma pressão maior, porque perder 2 anos seguidos para o seu rival... todo esse nível de investimento, com todo esse feito. Exatamente, a torcida não vai ficar nada feliz, então obviamente eu acho que a responsabilidade e a pressão maior é para o lado do Bahia. São 2 pressões e cada um com a sua, Bruno, e aí não é questão de muro não, é questão de que o fato de ser o líder do baiano, de ter atropelado a fase classificatória, de ter vencido muitos jogos, inclusive com placares. Tá invicto, né, ainda? Tá invicto na competição. Traz pro Vitória, com a eliminação, uma pressão enorme, gigantesca. O torcedor do Vitória agora vai querer, por obrigação, que o Vitória seja campeão baiano e que venha com a classificação na Copa do Nordeste. É o famoso que tem pra hoje. O que é que tem pra hoje pra salvar a decepção de ter sido eliminado em casa, de ter perdido a invencibilidade em casa? O seu torcedor vai cobrar deles que ganhem os Bavis, e aí não quer saber se é Fonte Nova, porque eles chamam a Fonte Nova de casa de praia. Então eles vão cobrar que o Vitória ganhe na Fonte Nova e vão cobrar que o Vitória vá bem no Nordeste. O grande X
da questão é: o Vitória vai suportar essa pressão? O Vitória vai responder positivamente a esse questionamento, a esse clamor do seu torcedor? Pode ser que sim, mas pode também ser que não. E aí vem o outro lado da moeda. Como é que o Bahia está encarando esses dois jogos? Sim. E aí vem uma fala, que a gente até já discutiu sobre ela, Bruno, que foi uma fala do Everton. Quando ele diz, um cara que ganhou tudo na vida, diz assim: eu quero ganhar o Campeonato Baiano. Nós queremos ganhar o Campeonato Baiano. Sim. Então, quando um cara do peso de Everton traz isso pro ao vivo, Danilo, pra mim é muito do que é falado no corredor. Claro. É muito do que é falado na chegada da pré-treino, pra tudo. Esse bate-papo, ele refletiu em coletiva. É meio isso, né? Claro, e também a ferida do ano passado ainda deve estar aberta, né? Porque os caras perderam o Campeonato Baiano e aí, o que eles falam entre eles? A gente não pode passar por isso novamente. Entendeu? Então, acredito que é uma semana de Bavi com os dois times tendo suas pressões, suas responsabilidades, né? E acredito que vai ser uma grande final, né? Que vença o melhor. O Bahia hoje tem essa decisão também pela Libertadores, que é muito importante para o clube. E no domingo vai ser dois jogos aí que a Fonte Nova vai receber muito público e vai ser bonito de ver. E o